Muito bem, quinta-feira o título é Paz, solidez em Deus e na palavra. E o versículo, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, no versículo 13, é interessante que a ordem é filhinhos, jovens e pais. Mas no versículo 13, depois de falar dos filhinhos, João fala dos pais. Então ele diz: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quer dizer, os pais, eles já têm um conhecimento, não um conhecimento de doutrina, mas um conhecimento vivo de Deus, uma comunhão com Deus já há muito tempo. No segundo parágrafo, página 12 do Alimento Diário, diz o seguinte: os mais maduros, os pais, não são necessariamente os mais idosos ou os que têm mais conhecimento bíblico, mas os que assumem a responsabilidade de pastorear e apacentar o rebanho de Deus. Eles não cuidam do rebanho por ganância nem por constrangimento. Têm maturidade na vida divina, são cheios de vida e por ela são impelidos a cuidar do rebanho com amor. Os que gostam de dominar demonstram não ter maturidade. Os que são modelos exemplares entre os irmãos servem como referência ao rebanho. São os pais, os irmãos maduros. Precisamos desses irmãos maduros na igreja. Isso é a citação de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Quando nesse trecho Pedro disse: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Isso aqui é fantástico, irmão. Por quê? Se você tenta impor uma posição para algum irmão, não funciona. É algo que é contrário à vida. Agora, quando você se torna um modelo, você não precisa impor autoridade. Essa pessoa vai ver a vida de Deus em você e naturalmente ela vai seguir ou naturalmente vai acatar algo que você falou. Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, cada um de nós, irmãos, eu não estou falando só da função do presbítero, como Pedro está falando aqui, mas cada um de nós tem pessoas para pastorear, tem pessoas para nós nos tornarmos exemplos. E eu repito, esse exemplo é crescendo em vida. Não é você falando algo e fazendo outra coisa, é o crescimento em vida. Os irmãos começam a notar que a vida está crescendo. Por quê? Porque ela flui. E ela vai fluir o quê? Lembra que nós falamos na quarta-feira sobre a imersão, sobre pensar, colocar a mente no espírito, em Filipenses 4, sobre o que pensar? Essas coisas, de tanto você colocar a sua mente nessas coisas, no que é amável, no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é louvável, essas coisas elas vão fluindo de você. Elas vão fluindo na conversa, elas vão fluindo na maneira de tratar os irmãos. E aí, naturalmente, as pessoas vão vendo o crescimento de vida, a maturidade na vida. Eu vou continuar lendo aqui no Alimento Diário, quinta-feira, porque está muito rico hoje. O terceiro parágrafo diz assim, os pais são referência a todos na igreja e dão estabilidade à casa de Deus. São firmes e absolutos em conhecer aquele que é desde o princípio. O verbo conhecer em grego está no auristo, forma verbal que indica um passado perfeito, usado para expressar uma ação ocorrida no passado, mas com relevância contínua até o presente. Isso mostra que os pais são confiáveis porque sempre conheceram aquele que é desde o princípio. Isso é fantástico, por quê? Quando você vai crescendo em vida, você vai aprendendo não só a
a doutrina, mas os princípios da palavra. E esses princípios, eles são exatamente para dar estabilidade à igreja, para não haver confusão. Quando você vê confusão, normalmente essa confusão é criada por pessoas que não são maduras em vida. Pode até ter uma fachada espiritual, mas ainda não tem maturidade de vida. Ou às vezes a pessoa ela se arrepende, ela volta. O arrependimento mostra o crescimento de vida. Agora, quando ele fala dos pais, ele está falando de alguém que conhece não só a doutrina, mas os princípios da palavra de Deus, porque ele conhece a Deus desde o princípio. É algo que está enraizado nele. Ele tem crescimento de vida, então ele tem uma vida, um viver com Deus, o Pai. Essas são, na verdade, características do crescimento de vida. Vou continuar, página 13, primeiro parágrafo. Se os líderes de uma igreja são pessoas maduras, que conhecem o Deus que é desde o princípio e que não tem variação de mudança, com eles nos sentimos extremamente seguros. Em contrapartida, uma liderança hesitante acarreta muita insegurança aos irmãos, que ficam sem referência para balizá-los. Se essa liderança tolera a ação do inimigo, os irmãos em geral sofrem o dano. Graças a Deus, temos pais na igreja que são sólidos e firmes. A igreja é como um navio. Todo navio precisa ter um lastro no fundo para lhe dar estabilidade. Assim, os pais são nosso lastro e não deixam que as ondas do mar virem o barco que é a igreja, a qual ainda está no mundo e é odiada por ele. O mundo levanta ondas e tempestades para tentar impedir-nos de chegar ao destino, que é o reino. Os pais, portanto, nos proporcionam segurança, porque sabem que o poder contido na palavra é que executa a obra de Deus. A palavra que os apóstolos pregavam era uma demonstração do Espírito e de poder, como lemos em 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo João anunciou a palavra da vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. Todos os que a ouviram e nela creram foram introduzidos na comunhão da vida com Deus e com a igreja. Isso resulta num lastro sólido para a igreja navegar com segurança no mundo, como um navio com direção certa e não como um barco à deriva. Jesus é o Senhor. Irmãos, leiam de novo a quinta-feira, está muito rico. Lembre-se, quando fala de conhecer a Deus desde o princípio, não é uma questão só de tempo e nem uma questão de doutrina, mas de perceber, de ter enraizado em si os princípios de Deus. E aí, quando acontece alguma coisa, ele não vai se deixar levar pelo seu ego, ele não vai se deixar levar por algo que pareça lhe favorecer. Ele vai perceber o princípio da palavra e vai seguir e vai deixar isso claro para a igreja, para manter a firmeza no caminho, para não haver confusão na igreja, para que o barco não vire. Veja, um exemplo claro é o que acontece, é a primeira, vamos dizer assim, a primeira prova que Salomão passa, né, no reinado de Salomão, é quando aquelas duas mulheres levam para Salomão uma confusão instaurada. Ali é uma confusão. As duas tiveram filho na mesma época, recém-nascidos. Uma se virou sobre o filho, matou o filho. Aí foi lá, pegou o filho da outra que estava dormindo. Falou, não, pôs no lugar do filho morto e pôs o filho morto no lugar do filho vivo. Quando ela acordou, viu o filho morto, mas na verdade percebeu que o filho dela, que estava vivo, estava com a outra. E agora? Estava só as duas na tenda. Levaram para Salomão. E aí, irmãos, o que Salomão fez? Ele aplicou um princípio. Ele aplicou o princípio do amor. Ele falou, não tem como provar de quem é criança. Então, vamos dividir a criança. Entenda, olha o princípio que ele usou. Quando ele falou, vamos dividir a criança, o amor da mãe, de verdade, falou mais alto. Ela falou assim, não divide não. Então pode dar o filho para ela, deixa ele vivo. E a outra,
que estava amargurada, que não tinha. Veja, irmãos, a questão da amargura, que já não tinha mais o filho, falou: nem para mim, nem para você, pode dividir a criança. Quando você aplica o princípio da palavra, quando você toca no interior das pessoas, aí, irmãos, vem à tona o que elas realmente são, vem à tona a verdade. E aí Salomão falou: não, pode entregar para essa que falou que não é para dividir. Ela é a mãe da criança. Então perceba, o pai, ele tem sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, porque ele conhece a Deus há muito tempo, desde o princípio. Por outro lado, eu já conheci pessoas que, ao invés de utilizar princípios da palavra, utilizavam princípios do mundo. Aí o que acontecia? Confusão. Se nós crescemos em vida, irmãos, o que vai ser solidificado em nós é a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E isso, se todos nós crescemos em vida, isso vai fazer muito bem, não só a nós, mas principalmente à igreja, aos irmãos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.